A paz do Senhor para você que está me assistindo nesse momento. É um prazer para mim, mais uma vez, poder ministrar a palavra de Deus para você. Enquanto eu estou ministrando a palavra de Deus para você, você está aprendendo e eu também estou aprendendo. E o tema da palavra que eu quero trazer para a gente nesse momento, chama-se sujeitar. Essa palavra ela é tão simples, ela é tão pedagógica, que tem muitos que nem levam a sério, nem procuram ver o significado a fundo dessa palavra, sujeitar. A palavra sujeitar significa ser dependente. Sujeitar significa ser obediente. E nós temos encontrado uma dificuldade muito grande de ser sujeito. Isto é, de ser dependente de Deus e de obedecer a Deus. E eu quero ler para você Tiago, capítulo 4, versículo 7, que nos diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Deixe-me te fazer uma pergunta. Como tem sido a sua situação no seu trabalho? Eu te pergunto isso por quê? Porque tem funcionário que ele não quer ser sujeito ao seu chefe. Ele não quer ser sujeito ao seu patrão. Ele bate de frente com o chefe, ele bate de frente com o patrão, e daqui a pouco o patrão ou o chefe sente a necessidade de demiti-lo e manda embora. E com isso ele traz um sofrimento, se ele tem família, ele traz um sofrimento muito grande para a família, porque ele perde seu emprego. Então você precisa ser sujeito, aprender com o Senhor Jesus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, ao seu patrão, ao seu chefe, na medida do possível, para que você possa ser bem-sucedido. Como tem sido a sua condição também na igreja? Como você tem se comportado na igreja? Por que eu falo isso? Porque tem muitos membros de igreja, chamados evangélicos, que eles não querem ser obedientes ao seu pastor. Eles não querem ser obedientes aos costumes da igreja. E por causa disso, tem muitos que estão afastados da igreja, foram afastados, foram desligados do rol de membro, porque não queriam ser sujeito ao seu pastor, ser sujeito às ordens, às normas do ministério. Por isso, foi desligado do rol de membro. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resiste ao diabo. A Deus nós precisamos sujeitar. Dentro das normas, também ser sujeito ao homem, ser sujeito às nossas autoridades. Porque tem irmão que não quer ser sujeito às suas autoridades também. Fica difícil. Quando nós somos sujeitos às nossas autoridades, significa que nós estamos sendo obedientes, estamos sendo dependentes, nós estamos sendo direcionados por Deus. E o que tem de gente que encontra dificuldade para estar enquadrado nisso aí, é muita gente. Mas e com relação ao inimigo chamado diabo, a ele sim, nós temos que resistir à tentação. Por exemplo, resistir quando vier a vontade de roubar, resistir quando vier a vontade de adulterar, resistir quando vier
a vontade de massacrar alguém, resistir. Jesus disse: sujeitai-vos a Deus e resisti o diabo e ele fugirá de vós. Jesus nos deu esse exemplo. Lá no livro de Lucas, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 13, nos diz a palavra de Deus que Jesus foi tentado pelo diabo lá no deserto. E o inimigo fez várias propostas para Jesus. Mas nos diz a Bíblia que Jesus resistiu. Porque se Jesus não resistisse, Jesus estaria o quê? Não estaria sendo sujeito a Deus. E Jesus foi sujeito a Deus. Ele foi temente a Deus. Nos diz a Bíblia que Jesus resistiu ao inimigo. O inimigo propôs várias coisas para Jesus. E Jesus rebatia cada uma delas. E nos diz a palavra de Deus, no versículo 13 de Lucas 4, que acabando Satanás de tentar o Senhor Jesus, ausentou-se dele por algum tempo. A Bíblia nos diz que se nós resistirmos o inimigo, ele vai fugir da gente. Mas eu quero te dizer uma coisa: ele vai desistir, ele vai se ausentar por algum tempo, depois ele volta. E ele volta numa intenção de te pegar numa boa. Ele volta na intenção de pegar a pessoa numa boa, numa oportunidade, porque ele é oportunista. Mas se você, se eu, seja qualquer servo de Deus, se estiver vigilante, se estiver atento, sempre quando vier a investida do inimigo, nós vamos resisti-lo. E ele vai fugir. Porém, vamos estar cientes que ele vai fugir, mas ele vai aguardar uma próxima oportunidade, porque ele fez isso com Jesus. Ele tentou Jesus até ele ver que Jesus, até o fim que Jesus levou, isto é, lá na cruz, sendo pregado, sendo humilhado. Ele perseguiu Jesus, desde o seu nascimento até a morte de Jesus. Ele cessava, isto é, ele ausentava-se por um tempo e ele voltava novamente. E não é diferente nos nossos dias. Fica para você essa palavra, fica para mim essa palavra, que possamos sempre estar atentos. E agradeço a sua atenção e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Fica na paz.